Boa noite, todo mundo. Good night, everybody. Ah, muito bom ter pessoas novas e pessoas antigas It's aqui. it's very good to have new and old people here from the arena. Elas vão ficar ofendidas por causa do antigas, ó, de tempos passados. Don't be offended with the old. It's from past times. A Andressa foi obreira da base, é nossa amiga e está sempre na área aí. E a irmã Help. Andressa and Helpy, they have been staff with us for a long time, and they're back here now. Just Acho que eu posso incluir a Priscila nos antigos também, você não fica ofendida não, né? Priscilla is one of the old ones too. Tá bom. Mais alguém, gente, que eu estou esquecendo? Anyone else I'm forgetting? Não. No. Então vamos adiante. Let's start again. Start. Eu gostaria de compartilhar uma palavra aqui com vocês hoje à noite. I would like to share this word with you tonight. Só que antes eu gostaria de fazer um comentário, uma introdução sobre esse assunto. But before, I would like to do an introduction about this topic, E depois a gente lê a Bíblia e tal. and then we'll read the Bible. Eu acho que todo mundo aqui já conseguiu entender que a nossa geração, principalmente, sei lá, os jovens, eles estão abertos para Deus, mas muito fechados para a igreja. I think all have seen here that young people from today are very open for God, but are very closed for churches today. Mas isso é uma realidade. Eu acho que em todos os lugares que a gente vai do Brasil, a gente sente isso. Nas ruas, quando a gente conversa com as pessoas. I think that that's a Brazilian reality, that we go out on the street and we talk to people and we can actually see that. Às vezes a gente tem um julgamento para com essas pessoas, é porque elas não são de Deus, por isso que elas não gostam de igreja, essas coisas. Sometimes we have this judgment when we talk to these people that they don't like churches, so they're not from God. Mas eu não acredito, não vejo dessa forma. Eu penso um pouco diferente disso. But I don't see it that way. I see it differently. Esse ambiente religioso que a gente mostra, a gente tem na nossa vitrine religiosa das nossas igrejas e tal, This religious environment that we see in churches today, para uma pessoa que não vivencia isso, não conhecem os termos, o vocabulário, essa cultura, é tudo muito estranho mesmo. for these people who don't belong in this area from the church, who see people talking like people in church do, for them it's very different. It's very E algumas coisas são insuportáveis mesmo, são chatas. and some things are unbearable, E a gente não admite isso. and we just don't admit that. Às vezes a impressão que as pessoas têm quando olham para um grupo religioso ou um movimento religioso, eles têm essa aversão. Sometimes when people look at a religious group, they kind of have they feel awkward toward them. Eles não conseguem se imaginar envolvido com aquilo fazendo parte da vida deles. They just can't relate to that. They just can't see them doing that. E alguns, quando conseguem, têm uma experiência ali da conversão, ficam por muito pouco tempo. And some, when they do have an experience with God, they stay for a very short time, E aquilo se transforma só numa mais uma experiência da vida dela. and that becomes just another experience from their life. E eu me vejo como responsável, como alguém que alimenta essa cultura que afasta as pessoas. And sometimes I do feel that I'm one of those persons that feeds this reality of awkwardness. E tem um profeta da Bíblia também que achou insuportável esse movimento de gente com atitudes religiosas duvidosas. And there's a prophet in the Bible that felt the same way about this. Que é João Batista. That is John Baptist. João Batista, uma das coisas que muito me admira em João Batista é a maneira com que ele viveu focado naquilo que ele tinha para fazer. One of the things that really admires me toward him is that he was really focused on what he was doing. O quanto ele foi sério, o quanto ele não perdeu tempo com besteira. He was really serious, strict. He didn't lose time. Você olha para a vida de João Batista, ele não perdeu tempo com coisas inúteis.
You see his life, you see he didn't lose time doing other things. usando meias palavras, dando voltas, fazendo política. Ele não perdeu tempo com isso. Being political, trying, going around before saying it, he didn't do that. He was strict. A gente pode ler isso aqui agora em Lucas, no capítulo 3, versículo 7 em diante. We can see that in Luke 3, 7. 7. Luke 3, 7. Arruma uma água aí para mim, eu já estou na secura aqui do Senhor. Aqui. Hã? Acho que não, eles acompanham em inglês aí, não precisa traduzir não. Beleza? Amém? Todo mundo achou? Lucas 3, 9. 3, 7, errei. 3, 7 a 9. Que parou os barulhinhos da folha, porque todo mundo achou. Vamos lá. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Amém? Aqui a gente vê um texto em que tinha muitas pessoas que estavam dando atenção para a pregação de João Batista. Here in this passage, we see that there were a lot of people paying attention to what John Baptist was saying. No meio dessa multidão tinha ali os religiosos, né, os fariseus e saduceus. In the middle of this people, there were the religious ones. De certa forma, eles temiam aquilo que João falava, eles sentiam autoridade na pregação de João. And they feared what John Baptist said because they did feel power from that. E de alguma maneira eles queriam experimentar aquilo que ele estava falando. But they also did want to experience what he was talking about. Só que eles escolheram fazer isso de uma maneira assim segura para eles. But they chose to do that in a safe way for them. Participando de um movimento de massa, uma multidão, tá todo mundo sendo batizado, vamos lá ver de qual que é. Eles quiseram participar disso, experimentar, motivados pelo movimento de massa, né? They just wanted to, the religious ones, they just wanted to participate, like in the mass, what everybody was going, they were going to. Essa foi a motivação deles, entende? Participar daquele movimento que estava acontecendo. Se fosse de Deus, eles estavam salvos. That was their motivation. If that was from God, they were there, they were saved. Isso é uma das coisas assim que quem olha de fora, e João Batista olhando de fora daquele movimento, ele rejeitou essa atitude. And John Baptist, seeing that from outside, he rejected that. As pessoas agindo por causa do movimento, da agitação da multidão. People doing things and reacting because everyone else was doing it. É muito estranho quando você vê um monte de gente indo assim no embalo, e principalmente quando está se falando de religião. É esquisito, muito estranho. It's really weird to see people everyone going because of a religious theme, everyone's going just because of that and it doesn't have real meaning. Porque a gente acredita que Deus é pessoal e o que Deus tem para fazer nas nossas vidas é algo específico para cada um, né? Because we believe that Jesus is personal and what he has for us is individual. Então João Batista ele rejeitou essa postura deles. Um exemplo para nós seria assim, olha, eu fui em tal lugar receber a unção tal. John Baptist he rejected that and eu fui em tal lugar participar de um culto poderoso e lá eu fui mudado. And he's saying that I went to this place and felt God and it was very powerful. Entende? Não, eu estava com um problema pessoal do meu caráter e tudo, e eu recebi uma unção especial e está tudo resolvido, né? Someone went to a place and they had a problem, a sickness maybe, and they felt God and they were cured. Isso é de uma natureza assim tão falsa, tão mentirosa. That has a false nature. Porque toda vez que existe esses moveres assim, em massa, você não vê substância nos indivíduos que estavam ali. Só a mesma coisa, né?
Because when you see these mass movements, you don't see what he said is kind of God acting in each one, you know, like a more personal. Vocês já viram quando, tipo, a gente quando está no meio de uma multidão tem mais coragem, né? Tipo, fala mais, chuta mais, grita mais, tem esses arrastões aí. He made an example saying that when we are in a crowd, we feel like doing things more eagerly because we are with someone else. Mas quando você está sozinho, você é perdido, você não sabe fazer, você não sabe falar, você não sabe procurar. But when you are alone, you don't know how to say it and how to act. Então, o caminho que Deus tem proposto para nós não é no meio de multidões, não é em movimentos de massa, mas é individual, pessoal. So what God has for us is something individual inside, you know, not in mass movements. Essa foi uma das coisas que João rejeitou nesse movimento religioso que estava querendo segui-lo, ser batizado. So that's one of the things that John Baptist rejected in this passage. A outra coisa que ele fala para eles é raça de víboras. Something that he says to them is, como é que traduz raça de víboras? He say in the passage, John Baptist says something like mean, kind, like, how do you say it? Desculpa, Tiago. He's saying about that term. Isso, tipo, João Batista estava falando para eles, não por causa da raça deles, da etnia deles. John Baptist wasn't talking about their gender. Mas por causa da natureza humana mesmo, de ser maldosa, malandro mesmo. But from the human nature, the mean human nature. Entende isso? João usou uma expressão genérica para eles, assim, olha, raça de víboras. Quem botou na cabeça de vocês que vocês fazendo isso, vocês vão resolver o problema? John Baptist was trying to say to these people in a general way, like mean motivation you were having from that word that I didn't remember. É terrível, mas nós não conseguimos nos enxergar, acreditar que nós somos essas raças de víboras aí, mas somos. It's difficult for us to read that and feel that we are like that, but we are. Nós achamos que esses caras aqui lá da Bíblia de 2000 anos atrás, esses malditos são raça de víboras. Eu não. We think that only applies to guys like 2000 years ago. Mas nós temos pecado correndo na veia. But we do have sin running through our veins. Entende? A gente nós acredito aqui que não existe nenhum pecador convicto que peca por prazer, mas está na nossa natureza. We don't sin because we have pleasure while we sin. We sin because it's in our nature. So. E essa nossa dificuldade, essa falta de humildade de reconhecer que nós temos essa natureza pecaminosa, faz com que a gente seja rejeitado mesmo pelas pessoas de fora. And this feeling that we have to not relate like that and not admit that we are actually sinners, that separates us from other people. Pastores que você vê na televisão pregando, ele abre a Bíblia e começa a falar para os outros como se aquilo ali viesse de Deus, batesse aqui e pegasse no povo. Ele não tem nada a ver com isso. When you turn the television on and you see pastors preaching, it looks as if they just heard from God and they are saying right now. What he means is that when we see people, religious people, we think that they are from God, they're saints. Isso aqui não afeta ele em nada. Isso aqui ele já aprendeu. Isso aqui agora ele só está ensinando. When he reads something like that doesn't affect him. He already learned that. Isso é de uma arrogância, de uma prepotência que afasta qualquer pessoa de bem. That's arrogance and that casts away. Quando a gente se arrisca, se expõe um pouco, falando isso aconteceu comigo há muito tempo atrás, né? But when we say this happened to me a long time ago. Porque se eu aqui pregando, falando, irmãos, hoje eu estou falando aqui de inveja, de avareza, e eu estou lutando contra isso, eu perco minha autoridade, né? Because he's saying that if he would preach about, well, look at this, I don't give enough money. If he says something like that, it seems as if he's weak. E isso foi que João também viu neles, essa falta de humildade, de reconhecer que eles eram pecaminosos, né? Vamos falar. And that's exactly what John Baptist saw in them, as if they were not humble enough. João fala, vocês estão querendo enganar quem, gente? A mim. John Baptist said something like, who are you trying to fool?
para com isso, que bobagem é essa? Stop that silliness. Então, o João, como eu falei para vocês no começo, ele não tinha paciência, ele não tinha tempo para perder com esse tipo de ambiente, de diálogo, de postura. So John Baptist, he didn't have time to, waste time with these kinds of things, like foolish things like these. Essas conversões em massas, né, esses gritos assim de arrependimento em massa, não são verdadeiros, não são genuínos. These mass movements of conversions, thank you, conversions, it seems as if it's not real. No versículo 8 ele fala que os frutos de vocês são dignos de arrependimento. In verse 8 he says that your fruits are worthy of repentance. E falar de arrependimento hoje para mim é como falar de eternidade, é uma coisa assim tão distante. And that seems so distant. Porque vocês, poucas vezes nos nossos cultos, a gente vê pessoas falando aqui, irmãos, quero dar um testemunho que eu me arrependi. Because it's very few the times that we come up here and we say, brothers, I regret something, and just tell the whole story. Eu estou tendo uma luta tão grande com a minha natureza mesmo, com a minha vontade de pecar nisso e nisso, mas Deus tem me dado vitória nisso. Say something like, I'm having such a hard time living with this sin and trying not to have it and not do it. Ou eu estou precisando de ajuda nisso. Or I need help in this. Isso não acontece, entende? This doesn't happen. Não há esse mover de arrependimento. There is no repentance movement around. E quando não existe isso, gente, vocês acham que com tanta coisa para se fazer, com tantas coisas para que Deus olhe, você acha que ele vai dar ideia para esse tipo de postura, desse falso arrependimento, ou nenhum dele, entende? And there's so many things going on. Would you think that God would stop and just waste his time seeing fake repentance? Entende? Então, hoje eu vejo como uma necessidade muito grande nossa de mudança de postura se a gente quiser continuar atraindo pessoas. So I see that today, if we still want to bring people to us together, we need to change that position. Eu sinto necessidade que a gente fale para as pessoas que nós somos pessoas como eles. I feel the need to tell these people that we are like them. Nós temos os mesmos desejos, os mesmos anseios, as mesmas lutas, entende? That we have the same desires, the same struggles. Porque nós somos da mesma raça, né? Because we're the same species, race. Entende? Essa raça de víbora mesmo, essa raça humana, essa raça que descende aí do pecado, entende? This human race that comes from sin, that has a sin history. Já viu quantas pessoas às vezes que ouvem você falando de Deus e tal e tudo, mas ele fala assim, não, eu acredito no que você está falando, mas eu ainda não estou preparado para ser como você, não. Have you ever seen someone hearing from you? Eu entendo o que você está falando, Okay. concordo, mas eu ainda não estou preparado. I understand. You would say to someone about God and everything, and they would say to you, "I understand what you're saying. I do understand who God is, but I'm not ready for that." É porque nós não transmitimos para as pessoas que nós somos humanos como eles, nós somos pseudo-santos, né? It's because we do not pass the right idea. We pass the idea of another kind of human. Gente, isso é insuportável para quem assiste, vocês não sabem o tanto. That is unbearable for somebody that's not from that reality. É chato, dá vontade de correr para um lugar bem distante desse tipo de gente. It's boring. You just want to run away from it. E às vezes a gente ainda fala que é perseguido. And we still say that we are persecuted. Nós é que perseguimos os outros com essa chatura, We entende? that persecute the other ones with boring things. E eu tenho zelo assim para com a igreja mesmo, né? Aquilo que Deus quer fazer nos nossos dias, vamos dizer. And I do have a care for the church and what God wants to do with it. Eu acho que hoje no Brasil a gente não precisa de mais dinheiro para a igreja. And I don't think here in Brazil we need more money to churches today. Não precisamos mais de rádio, nem TV, nem revista. We don't need radio, television, or magazines. Nós precisamos mostrar para as pessoas que nós somos gente também, entende? We do need to show people that we Nós are also precisamos people. mudar essa cultura separatista que a gente tem, que nós somos melhores, que nós sim sabemos como viver e somos superiores. We do have to show them that there is no separation.
O, o mundo hoje é extremamente avesso, fechado para essas prepotências, entende? The world today is very closed, very shut for for this religious reality. Eu queria desafiar você mesmo para não ter medo disso, entende? And I would like to challenge you to not be afraid. Às vezes o cristão tem muito medo de perder a sua autoridade, né? Sometimes a Christian has a lot of fear to lose his authority, Perder a sua imagem, sei lá. lose his image. Mas quando a gente tem esses medos de perder, a gente acaba perdendo tudo, até a nossa própria alma. But when we fear to lose and lose, we end up losing everything, even our soul. A gente começa a se enganar, a gente começa a ter um discurso para os outros que não é verdade para nós. We start preaching about something that is not real for us. E João fala para eles, olha, vocês são raça de víboras e têm que se arrepender, e nem venham me dizer que vocês são filhos de Abraão. And John Baptist would turn to them and say, you do have to be humble, and don't even come to me and tell me that you're son of Abraham, because that's not enough. Porque até desses tijolos aqui pode sair filho de Abraão, né? Because even from these bricks can come a son of Abraham. Isso não significa nada para Deus, o seu ministério. Your ministry doesn't mean anything. Entende? O ministério que você faz to God. parte, o bispo, o apóstolo que lidera a sua vida, entende? O seu pedigree religioso não tem importância nenhuma. Your leadership or people around you in the church. Ultimamente isso só tem atrapalhado. Recently, that only stands in your way. Sério, quando você quiser falar do evangelho, esqueça essas instituições, esses nomes, essas credenciais. I mean, when you want to talk about God, forget about institutions and, rankings and things like that. Eu sei que você gosta, lá é como uma família para você, lá tem um ambiente legal, pessoas que te amam e tudo, mas isso não é útil, ficar falando disso para as pessoas, entende? Firmar a sua identidade nisso. I do know you like it, it's your family, you feel good there, but that's not good enough. It's not good enough. It's not enough. It's not what it matters for you to speak about God to someone. Porque quem foi amigo de Deus foi Abraão, não foi esses infelizes aqui não, entende? Because who was friend with God was Abraham, not these unkind people. Entende? Nós temos que galgar, nós temos que criar, nós temos que lutar, construir a nossa própria história com Deus. Because we do have to build our own history with God. Às vezes eu estou ensinando alguma coisa sobre a Bíblia, sobre Deus, sobre essas coisas para os meus filhos, né? Sometimes I teach my son something about the Bible, history in the Bible. Por exemplo, sobre amor. Deus é amor. Estevão, Luísa. Maybe sometimes about love. Luisa, Estevão, love. God is love. Eles perguntam, mas por quê? Como assim? De onde surgiu essa ideia, né? And you're like, okay, where did that come from? What do Eu you falo, está escrito. I say, it's written. Isso é verdade, tal. Eu tento convencê-los que aquilo aconteceu para mim de verdade. I try to convince them that happened to me. Eles concordam, aceitam, tudo bem, amém, papai. They agree, okay, Daddy. Mas eu sinto que eles saem dali assim, ainda com um espaço para que eles vivam aquilo, entende? I know they learned, they understood, but they get out of there still like filling a gap that needs to be filled about maybe an experience, knowing more God. Isso é uma coisa que irrita todo mundo também. Você tem frases prontas para responder a tudo. That irritates also. You have written answers for everything. Essas frases você tirou de um livro de um missionário que morreu em 1825. A phrase that you took from a book about a missionary written in 1925. Aí você pergunta, você não conheceu não o cara e tal? And then you say, you didn't know him? Nossa, como você está desinformado, entende? You don't know anything. Isso não tem significado nenhum para ninguém. Se você é filho de Abraão, que bom para você, e daí, entende? That doesn't mean anything to anyone. If you're a son of Abraham, okay. Você fala para as pessoas, olha, vocês não estão se sentindo amados, mas Deus é amor. You would say to someone, you don't feel loved, but God is love. A pessoa olha, tudo bem, bom para nós então, entende? The person say, okay, that's good for us, I guess. Tente se lembrar quando foi que você se converteu à verdade de que Deus é amor. Try to remember when did you actually get convinced that God was love.
Não estou falando da sua educação que você teve na sua casa, ou foi na escola dominical, mas você, a sua experiência com o amor de Deus. I'm not talking about learning from the Bible and when you were growing up, but experiencing God. Com a graça de Deus. O mesmo exemplo. Quando foi que você, viu, você enxergou, você sentiu, para você aquele dia aquilo se tornou verdade? When was the day that you really saw that you felt inside of you that became true? Sabe, é desse tipo de testemunho que o mundo precisa hoje. That kind of testimony that people in the world need today. Quando você quer falar de justiça, quando foi que Deus conseguiu te convencer de justiça em algum aspecto, em algum momento sobre algum assunto? When you talk about justice, when did God show you about justice in a way? Sobre soberania de Deus, você está num lugar, a pessoa que você está falando não tem comida, o pai está preso, a mãe é prostituta, e você fala, Deus está no controle. About God being sovereign. When the guy's mother is it's in jail, is a lady from the night. Horrible things like that. How do you say about justice to a person like that? Vocês estão compreendendo o quanto que essas frases feitas do passado ou de outras pessoas, elas nunca têm o efeito que a gente espera que elas tenham, né? What I'm trying to say is that phrases made, already done, they do not have an effect. É isso que João reprovou nesses irmãos também, entende? Não vem com esse papo, com essa conversa de filho de Abraão pro meu lado, não. That's exactly what John Baptist was saying, that he don't come up with what you're saying. That's not good enough. That's not real. Se os brasileiros fossem mais diretos na rua, se eles fossem menos educados, é isso que eles falariam para nós. A gente escuta, não, tudo bem, beleza, tchau. If people on the street during evangelism were not polite, that's exactly what would they say. What would they say? They were like, just go away. I don't understand that. Então nós temos esse grande desafio, entende? We do have this really big challenge. De testemunhar da nossa própria experiência com Deus. To do a testimony about a real experience with God. De aprender a se enxergar. To learn to see ourselves. Porque só depois que você consegue se enxergar é que você consegue se arrepender de alguma coisa, né? Because only after you see yourself, you can look inside yourself that you can, ask for forgiveness. Lembro que no começo eu usei muito essa palavra insuportável. I know that in the beginning I did use a lot this word unbearable. Porque é insuportável estar num lugar que você sabe que aqui todo mundo é raça de víboras, víborazinhas. Because it's really unbearable to be in a place where everybody has a sinful being. Não porque eu não seja também, entende? Not that I'm not. Mas a gente sabe, a gente se conhece, a gente sabe das limitações, a gente sabe o quanto que cada um de nós aqui estamos cabíveis a fazer as piores coisas do mundo. But we know that each one, we know that everyone has limitations and is able to do something not good. E quando você vai conversar com o irmão para ter uma conversa sincera, franca, ele nunca se expõe de jeito nenhum. Ele só se abre quando é no mover aqui, tá tocando música, não sei o que lá. When you're gonna have a frank conversation with someone, they never open themselves for real. Only when there's a lot of people and there's a movement and there's songs. Isso deixa a gente de saco cheio, gente. That leaves us tired. Sério mesmo, é insuportável. É por isso que muitas pessoas, às vezes, que não conseguem fazer parte desse circo, desse movimento, saem fora. That's why it's unbearable. That's why a lot of people can't, be in this place. Porque você não consegue se expor porque todo mundo vai escandalizar, vai rasgar as vestes e você começa a falar alguma coisa que é verdade no seu coração. You can't be yourself because everybody's gonna be like, oh my God. E fica todo mundo fingindo que está tudo bem, que está tudo certo, entende? And everybody else is faking, okay, everything is perfect, it's all right, it's okay. Eu sou macaco velho em algumas coisas, entende? I do, I've seen a lot of things before. Tem algumas coisas que você vê na cara, fala assim, você tipo dá toda a abertura. Irmão, não esquenta a cabeça, essa conversa aqui é extraoficial. Repete. Não esquenta a cabeça, chama o irmão para conversar, que você vê que ele está vacilando.
You know, when Imotiago is going to come up and ask someone to come here because he sees that person's not doing something right, he says, come here. Você tem todos os indicativos, todas as provas, tudo aquilo e tal, e você apresenta e fala, irmão, não estou te condenando, só estou querendo ter uma conversa verdadeira, pelo amor de Deus. And he says to the person, you have all the proofs, everything's here. I'm not trying to accuse, I just want to have an honest conversation with you. Aí o cara vem com essa baboseira religiosa pro seu lado, entende? And the guy comes up with this religious talking to you. Não, nunca, e tal, Deus tem falado comigo isso, aquilo, outro, não, e tal. Essa malandragem, entende? No, he would say, no, God is saying something to me. We'll come up with, this God-spoken kind of language. Igual um político que é pego com a boca na botija aqui no Congresso, traduz, né? Just like a politician maybe here in Brazil that, did something wrong and would say, no, I didn't do that. Vem aquele monte de provas, é foto, é documento, é gravação, é filmagem e tudo. E aí você fala, esse cara, se ele tiver vergonha na cara, ele vai aparecer e falar assim, gente, me desculpa, aí foi mal. You have proof, you have document, you have pictures, and if this guy would be honest, he wouldn't even, show his face and would just tell the truth. Aí o infeliz aparece sem intriga da oposição. And then the guy will come up and say, no, that's the opposite party that's saying, no. Gente, isso é That's not insuportável para qualquer pessoa de bem, insuportável para o Espírito Santo também. That's unbearable for any person. It's also unbearable for the Holy Spirit. E João não suportou isso. And John didn't like that. E ele apontou, ele colocou às claras todas as coisas que as pessoas tinham que ouvir. And he pointed that out. He showed everybody what everybody should hear, E aí eles perguntam para ele no 11. Deixa eu ver aqui se é no 11 mesmo. Espera aí, só um And pouquinho. they ask him in verse 11, No 10. 10, verse 10. Então as multidões o interrogavam dizendo, que havemos depois de fazer? Então tá bom, tudo bem, você venceu, o que a gente faz? So the passage says, okay, so the population, the crowd, okay, so what should we do? Senão João nem continuava a conversa com eles. Or else John wouldn't even, keep on talking. Às vezes é por isso que as suas orações não são respondidas. Maybe that's why your prayers aren't answered. É por isso que às vezes você não consegue entender nada da Bíblia. That's why maybe sometimes you can't understand anything written in the Bible. Porque você acha que está enganando a quem com palavras, a quem com músicas. Who do you think you're fooling with? Words and songs. Várias vezes eu vim aflito, né, orar. Deus, tal, o Senhor sabe, o Senhor está vendo o que está acontecendo, né, me livra, faz isso, aquilo, outro e tal. E Deus toca lá na questão, no cerne da questão, na raiz do problema, que sou eu, não me enxergo. And many times I come up to God and say, God, help me, blah, 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 blah. And then God would just go straight to that point where I should, look at myself and see me. Principalmente vocês estão fazendo ETED aqui, o pessoal de fora, o pessoal que começou a ETED hoje, ontem, essa semana, sei lá. Especially the DTS teams. Não perca tempo com bobagem. Don't lose your time with foolishness things. Você consegue enganar as pessoas, você consegue enganar você mesmo só por um tempo. You can fool people and yourself for just a short time. Não perca o tempo precioso que Deus tem te dado aqui, entende? Don't waste the precious time that God, saved for you. O meu termômetro de escândalo já explodiu há muito tempo. My thermostatus of scandals burst a long time ago. Imagina o de Deus, entende? Imagine God's. Procure, fomentar uma cultura de transparência, de liberdade, de verdade. Try to have this culture inside of you of, being true. Senão a gente vai continuar construindo um circo, um espetáculo, fantasioso, religioso, que só quem tiver muito doido, sem nada para fazer, que vai querer entrar. Or else we're gonna just keep feeding this circus kind of place where everything's like a spectacle, a show, and it's not real, and people esqueci o resto. E isso é sério, gente, isso é muito sério mesmo. And it's really serious. Sério, enquanto nós não tivermos essa postura de se enxergar, de se arrepender de verdade e de se despir de todas essas religiosidades, And while we don't have this culture of being true to God, nós vamos perder dinheiro, tempo, amizade, energia. we are going to lose time, friends,
money, energia, né? Energy. Vigor. love. E a gente vai se frustrar com aquilo que a gente esperava da vida cristã ou da vida missionária. And we're going to be frustrated with what we expected with life in God and as a missionary life. Eu gosto muito de orar sozinho, I like to pray alone. I really like to pray alone. porque me cansa demais essas reuniões, essas orações que a gente está em grupos e tal, e que o pessoal parece... que a gente está orando ali para buscar a presença de Deus e tal, essas coisas todas. Vamos lá. It's really tiring for me, these conventions, these times that we schedule to pray everybody. E a gente acha que a gente vence Deus pelo cansaço das palavras. We think we win from God because we get him tired with our words. Então fica repetindo. So we keep repeating it and repeating it. Quando o que Deus quer de nós é um pouquinho de verdade só. When God really wants from us just a little bit of truth. Quando você consegue falar, abrir a sua boca assim e expor um pouco daquilo que é verdade, dos seus sentimentos, assim, das suas motivações mais verdadeiras, profundas aí. When you open your mouth and you are really true to God and you say everything that's really deep inside, Você sente que aí você começa a ter comunhão com o Espírito Santo, né? even if it's just a little, you say, you start feeling that you are really having a connection with the As Holy Spirit and experiências God. mais profundas que eu já tive com Deus, com o Espírito Santo, foi no mato, sozinho. The deepest experiences I had with God were all alone in the middle of the jungle, the middle of the, I don't know, Não, grass. jungle não, no mato aqui mesmo. E sou do Mato Grosso também, tudo bem. Isso aí. Então eu faço esse apelo para vocês hoje, raça de víboras. So I make this appeal to you, mean, sinful people. Comece a exercitar, se enxergar e expor as coisas que você mais tem vergonha, as coisas que você tem mais constrangimento de falar, de pensar. Sabe aquelas coisas tão feias que você começa a pensar, vixe, não, para com isso. And so really exercise talking to God from real deep, saying things that you don't even like thinking about. Porque é isso que dá substância, nos livra da superficialidade. Because that gives us real substance when talking to God. It casts away, superficial things. Isso vai te cansar um dia. And that will get you tired someday, E talvez por causa desse circo que você fez durante muito tempo, dessas palavras vazias, você vai perder a sua fé. And many years of these empty words you have been saying to God, maybe they'll just get you tired and you lose your faith. Não brinque com Deus, não brinque com as suas orações, não brinque com a leitura. Don't play with God, don't play with your prayers, don't play with the Bible. Talvez assim como João Batista, você vai morrer aos 30. Maybe just like John Baptist, you die at the Teve age um of monte 30. aqui com 29, eu lembro. There were a bunch with 29, I do remember. Entenderam, gente? Mas essa é a seriedade da coisa mesmo. É muito sério isso. This is really serious. Eu temo que a gente, daqui a 10, 20 anos atrás, a igreja tenha um reflexo, tenha uma imagem. Para frente. Que as pessoas não vejam relevância nenhuma por causa da nossa superficialidade. I'm afraid that maybe in 10, 20 years, people won't see real work, will see deepness in what church. Como a what the gente church leu did. aqui, a gente só tem atitude motivado pelas multidões. Just like we read here, we only have taken initiative when we are moved with a bunch of people. Não temos coragem de expor quem nós realmente somos, como eles aqui. We don't have the courage to expose ourselves. E quando a coisa aperta, a gente chama o nome do nosso ministério, a instituição que está sobre nós. And when it gets real tough, we just call upon our leaders and the institution above us. Esse é o caminho do fracasso, da derrota. That's the road to a failure. E Deus não tem isso para você. God does not have that for you. Também não desejo isso para nós. And I do not wish that for us. Que você ore depois. That you pray and then. E assim como aqui essas víborazinhas, você pergunta, Deus, e agora o que faremos? And just like these sinful ones in John Baptist passage,
you would say, so what should I do now, God? Diante disso que eu enxerguei aqui, o que eu faço e qual é o meu caminho me salva, fala alguma coisa para mim. Say something like, save me, what should I do now? Eu tenho certeza que aí você vai ter um testemunho sobre graça, sobre amor, sobre justiça, sobre soberania verdadeiro e poderoso, né? If you are real truthful with God, you will have, this real moment, and it will be once in a lifetime. É isso aí, Deus abençoe. Amém. God bless. Ou será esse? Gente, a gente vai passar por os nossos avisos. So we have some announcements. Kings Kids agora, sábado. So Saturday we have King's Kids starting. Já encerraram as inscrições. Não? Oh, glórias, ainda não encerrou, hein, gente? So people can still sign up for the King's Kids. Aí estejam orando pela galera que já está vindo e tal. Sábado vai começar. So pray for the people that are coming Saturday because